Boa noite, pessoal. Professor Felipe Fernandes, de Geografia, aula específica de UERJ discursiva. Mesmo na semana do Enem, a nossa preparação não para, né? Para ganharmos tempo, seguindo a mesma lógica, né, de um material revisional, de aprofundamento de conteúdos e de treinamento de linguagem discursiva, eu vou abrir aqui uma imagem, compartilhar com vocês. Tá aqui agora. Uma listinha com exercícios para a gente trabalhar. Quem está na sala de aula aqui, é sempre muito bem-vindos. Utilizem o chat, coloquem perguntas, caso tenham alguma dúvida ao longo do caminho, ou até mesmo, se quiserem, podem chamar no áudio e fazer a pergunta em áudio mesmo, que eu ajudo a explicar, tá certo? Tá todo mundo vendo a minha tela aí? Primeira questão sobre circulação geral da atmosfera. Maravilha, obrigado, Maíra. Bom, a imagem que vocês estão vendo aqui é um esquema, uma estrutura esquemática da maneira como a circulação da atmosfera ocorre entre as diferentes latitudes do Equador até os polos, tanto o norte quanto o sul. Massas de ar deslocam-se em razão da diferença de pressão atmosférica, né? A gente chama de gradiente de pressão, a diferença de pressão atmosférica. E existe uma lógica, essas massas circulam sempre de zonas de alta pressão, que funcionam como ventiladores, né, que empurram essas massas de ar em outras direções. Essas regiões, elas vão apresentar sempre uma temperatura menor, não precisa ser frio, né, mas uma temperatura menor. E essa massa vai se deslocar em direção a uma zona de baixa pressão atmosférica, de temperatura maior, que funciona como um aspirador sugando vento. Então, essas setas que vocês estão vendo aqui, por exemplo, essa mais ou menos aqui em 30 graus sul e 30 graus norte, são correntes que, próximos à superfície, sopram dos trópicos de Câncer e Capricórnio em direção ao Equador. Nessa faixa equatorial, que eu tenho uma baixa pressão, esse vento sofre com uma convecção, né, a corrente ascendente, o ar sobe, ganha altitude, perde temperatura e precipita. Massa de ar carrega umidade, região de insolação maior do planeta equatorial acaba liberando ainda muito mais umidade para a atmosfera em razão do calor da superfície. E, por exemplo, na faixa equatorial, a liberação de água da cobertura vegetal densa que existe na região, né, a evapotranspiração. E lá em cima, essas massas tendem a retornar por conta de uma mudança nesse gradiente de pressão. Essas células aqui na zona intertropical, chamadas de células de Hadley, seguem a mesma lógica das outras. Para onde a seta está apontando, ela sai de uma zona de alta para uma zona de baixa pressão, de uma zona de alta para uma zona de baixa pressão atmosférica. A pergunta é a seguinte, ó. Zona de convergência intertropical, fazendo uma referência aqui à localidade onde existe uma convergência de massas de ar, e essa relação está acontecendo dentro da zona tropical da atmosfera, circulando, né, de uma região, né, em que você tem uma alta pressão atmosférica próxima dos trópicos, tanto de Câncer quanto Capricórnio, e uma convergência desses ventos em direção ao Equador. Aí a pergunta é a seguinte, ó, na letra A, para a gente esquentar. Identifique as pressões atmosféricas nas latitudes de 0 grau e 30 graus. Então bastava você falar, né? Baseado na figura, a latitude de 0 grau, no Equador, na linha do Equador, a pressão atmosférica ela é predominantemente baixa, ou de baixa pressão atmosférica. A área de convergência de ventos. Ele não pede para explicar isso na letra A, né? Mas só para a gente lembrar, uma área de convergência de ventos.
Já nas latitudes próximas a 30 graus norte e 30 sul, e é nas proximidades, né, dos trópicos de Câncer e Capricórnio, a pressão atmosférica é alta. Há uma alta pressão atmosférica. Ok? Só isso na letra A. Facinha, dinâmica de massa de ar, depende da diferença de gradiente de pressão, e o vento, que é o ar em movimento, ele sempre sopra da zona de alta para a zona de baixa pressão. Aí agora vem a pergunta que é mais difícil. Explique a dinâmica da zona de convergência intertropical e indique uma consequência de sua atuação. Essa zona de convergência, ela é uma faixa de baixa pressão localizada próximo ao Equador. Uma zona de convergência, converge para ali. Os ventos nessa região sopram em direção a essa faixa equatorial, e eles têm inclusive um nome característico, né? Eles são chamados de ventos alísios, esses aqui que sopram dessas latitudes em direção ao Equador, tá? Essas massas, por sua vez, acabam convergindo, ascendendo na faixa equatorial e aumentando o grau de nebulosidade em razão da gigantesca evaporação de água. Essas nuvens que se formam nessa região, essa nebulosidade, né, que se forma nessa região, ao atingir altitudes mais elevadas, se resfria, condensa e resulta numa intensa precipitação na faixa equatorial. Isso em todo o planeta. Aí vem o finalzinho da questão, né? Uma consequência, né, de sua atuação. Entre as consequências que vocês podem destacar, a gente pode falar, né, das chuvas torrenciais ou abundantes, que são frequentes ao longo do ano inteiro, né, regulares ao longo, né, de todo o ano nessa região equatorial. Essa região tem uma combinação de fatores: a baixa latitude, com baixa pressão atmosférica, a intensidade da incidência solar e a forte vegetação existente nesse lugar. Lembra que essa latitude, essa massa de ar e a vegetação estão entre aqueles 7 fatores climáticos que são responsáveis por caracterizar um tipo climático, por exemplo. A combinação de 3 ali reforça ainda mais esse caráter úmido para o clima tropical equatorial úmido existente em toda essa faixa pelo planeta. Tá? Então, como é que eu responderia a letra A? Né? Na faixa de 0 grau, que é a faixa equatorial, há uma baixa pressão atmosférica. Na faixa correspondente a 30 graus, norte ou sul, há uma alta pressão atmosférica. Só. Identifique. Aí a B, explique a dinâmica. Aí você tem que colocar, né? A zona de convergência tropical, né, se caracteriza pela convergência de massas de ar na faixa equatorial e que, devido à sua forte incidência solar, promove uma ascendência dessas massas com grande evaporação de água, que promove um aumento significativo da nebulosidade ou da formação de nuvens. Estas, por sua vez, ao ganharem altitude, se resfriam, condensam e promovem uma forte precipitação concentrada nesta faixa latitudinal. Entre as consequências destacadas, podemos citar as chuvas torrenciais da faixa equatorial. Só isso, tá? Vamos lá. Alta pressão dos trópicos empurra os ventos para a região do Equador, que possui baixa pressão. Exatamente, Miguel. É responsável, sim, Grazi, porque ela está na diferença desse gradiente de pressão entre os trópicos e a zona equatorial. Então, como passa uma massa de ar, essa convergência nada mais é do que a convergência de massas de ar, ela por si só contribui para o aumento de umidade. O vento é o ar em movimento. A massa de ar que se desloca carrega umidade.
e ela converge por uma região que recebe muita incidência solar, que aumenta ainda mais a sua umidade. Aí eu tenho massa de ar, a baixa latitude com grande incidência solar e a vegetação amazônica, por exemplo, liberando essa umidade para a atmosfera através da evapotranspiração. É questão complicada. E, ó, curiosamente, esse mesmo desenho já caiu na prova do Enem, viu? Era uma questão objetiva e a resposta era praticamente a mesma. Ok? Deixa eu avançar aqui. Questão número 2. Essa também é legal, hein? Assunto quente, afinal, os Estados Unidos mudaram a categoria da Venezuela em termos de identificação para poder burlar o sistema, não depender do Congresso estadunidense nem da ONU para poder, eventualmente, promover uma intervenção territorial devido ao principal interesse estratégico dos Estados Unidos na região. Mas vamos devagarinho na questão, tá? A questão fala assim, ó. Analise o mapa que representa uma área da América do Sul historicamente em disputa pelo controle territorial. Essa faixa aqui, ó, que fica no território da Guiana e corresponde a quase 70% do território, é uma região chamada de Essequibo, território em litígio, em disputa entre a Venezuela, que este ano, em um plebiscito, alegou ter retomado o controle de Essequibo, sendo Essequibo parte do seu território, e a Guiana e os demais países do planeta que não reconhecem essa anexação. A principal razão do Nicolás Maduro ele promover essa movimentação política, né, para o controle de Essequibo é principalmente a razão histórica de que essa região, de fato, já foi motivo de disputa entre a Venezuela e a Guiana, à época ainda sob a tutela da Inglaterra, afinal a Guiana foi colônia inglesa, né? E devido a esse acordo internacional histórico, né, ele não ter sido muito bem definido, a Venezuela resolveu questioná-lo agora em 2025. Mas a justificativa para essa influência é especialmente essa manchinha verde que vocês estão vendo aqui, ó, que é um bloco de grande reserva de petróleo e aparentemente um petróleo de qualidade melhor que existe aqui no litoral da Guiana, que fez, inclusive, nos 2 últimos anos, a Guiana ser o país com a maior taxa de crescimento econômico da América Latina. Então, a disputa aqui, né, de certo modo, tem muito a ver com o posicionamento estratégico e controle de uma grande reserva de petróleo. Você pode pensar assim, mas Felipe, a Venezuela não tem uma gigantesca reserva de petróleo também? Sim, a maior do mundo, inclusive. Não é o país que mais produz, mas é o que tem a maior reserva reconhecida. Mas expandir essa influência também é muito interessante. Afinal, qualquer novo país que tenha uma capacidade de produção grande diminui a influência que a Venezuela tem. Isso vale, inclusive, para o Brasil, né? Obviamente. Aí a pergunta é, cite o nome da área churada no mapa, que é essa área destacada aqui. Então, se eu botar região destacada no mapa, é a chamada região de Essequibo, que ocupa parte do território guianense. Essa região está em disputa entre Venezuela e Guiana. Hugo Chávez disse que tomou essa região, mas tecnicamente ele não ocupou o território, né? Então, é como se hoje eu falasse para vocês, ó, virei dono dos Estados Unidos, tá? Essa fala, né, acaba não se concretizando porque eu não for lá tomar o território, ocupá-lo, né? Enfim. Aí vem aqui, cite o nome da área, Esequibo, que país reclama, que país, no caso aqui são países, né, que reclamam o controle territorial dessa área. Quem reivindica é a Venezuela em disputa com a Guiana, que é já a detentora do controle territorial. Vamos lá.
Então, Grazi, existe uma manobra jurídica que foi feita nos Estados Unidos para classificar a Venezuela numa condição semelhante de narcopaís, em que o Nicolás Maduro seria o líder terrorista, o traficante de drogas mais importante na região. E o combate ao tráfico de drogas internacional, pela condição estabelecida no início dos anos 2000, numa fase em que os Estados Unidos buscava expandir a sua influência no planeta através da luta contra o terrorismo, acaba por permitir esse tipo de conflito sem que haja nenhuma grande intervenção internacional contra isso. Os Estados Unidos eles têm interceptado barcos nessa região do Caribe aqui, no litoral da Venezuela, avançaram com porta-aviões, né, o maior inclusive do mundo está ali, né, beirando essa fronteira marítima com a Venezuela, e todas essas, né, medidas que estão sendo tomadas ameaçam, né, inevitavelmente a soberania do território venezuelano. Se há uma justificativa plausível ou não, a gente ainda não tem como confirmar se eles estão certos ou não, mas historicamente essas manobras são feitas para aumentar o grau de influência na região. Isso não é de agora, né? A gente está falando aí de quase um século e meio desse tipo de intervenção na América, né? Pois é. Maíra, a gente está vendo a queda, né, de um grande império, né? Ele está em curso, né, em decadência, como aconteceu com as potências europeias. E aí, nada mais plausível do que eles tentarem desesperadamente algum nível de posicionamento para retardar, no mínimo, um processo que me parece, e boa parte da comunidade acadêmica internacional também, inevitável, de que a gente já vai ter um novo senhor no mundo chamado China. Né? Aí a letra B. Eu já expliquei, né? Mas qual o principal recurso natural que desperta o interesse do país reclamante? No caso, Venezuela ou qualquer outro que busque intervenção ali, né? A região de Esequiba é rica em petróleo, dentre outros minérios, além da floresta amazônica, né, que existe ali. A descoberta dessas reservas de petróleo, né, na bacia litorânea passa a ter um grande potencial, né, de reserva e de produção de petróleo na América Latina. Exercer influência sobre esse território é extremamente relevante. Vou ver aqui. Em que medida as acusações de terrorismo feitas pelo são baseadas em evidências concretas planejadas? Então, como não há nenhuma ação comprovadamente estabelecida entre o Maduro e os grupos de narcotraficantes, traficantes internacionais nesse caso, a sua segunda observação, Sofia, é a que me parece mais plausível. Essas investigações internacionais são sempre enviesadas, é muito difícil de se estabelecer. A geopolítica, nesse caso, é sempre muito tendenciosa. Né? A questão não é nem a informação como ela chega, tá? Isso é uma questão jornalista. Eu digo de maneira pragmática e técnica, na geopolítica é difícil essas comprovações. Elas demandam tempos de investigação mais longos do que as ações que são normalmente tomadas. Exatamente. Deslegitimar, aumentar a força da oposição local para promover ou uma desistência, né, uma renúncia e um exílio, isso poderia acontecer, até num acordo, tá? Pode ser um acordo velado, mas ó, vai para o exílio, larga o país, permita que a candidata que a gente reconhece como vitoriosa nas eleições assuma, crie um processo progressivo de redemocratização, controle os movimentos civis e vida que segue.
Até porque a posição da Venezuela também é muito contraditória, né? Ela é muito crítica ao posicionamento dos Estados Unidos, mas tem os Estados Unidos como seu grande parceiro comercial, né? E os Estados Unidos, por sua vez, também estabelece essa relação muito estreita, né? Então, na prática, ninguém ali vale muita coisa, não. Tá? Mudando de assunto, questão número 3. Exatamente, Miguel. A, a candidata, né, que é reconhecida pelos Estados Unidos, ela ainda vai ganhar prêmio internacional, né, o Nobel da Paz, pelas suas ações. É uma narrativa muito complexa, em que o objetivo é minar a imagem, né, desqualificar a relevância, a ponto dele ser questionado como liderança. Funciona dessa maneira. Bom, vamos lá? Japão, hein? Em abril de 2016, um abalo sísmico atingiu o Japão. Esse texto podia ser da semana passada, do mês passado. O terremoto atingiu 7,5 graus na escala e deixou 42 mortos, algo raro. Não o terremoto pela gravidade, que já é uma escala alta, né? Mas tendo mortos. Geralmente o Japão apresenta índices muito baixos de mortalidade para esse tipo de fenômeno. Além disso, perto de 250 mil pessoas foram obrigadas a deixar suas casas por causa do risco de desabamento, em consequência de uma série de réplicas, né, que são tremores sucessivos. Na mesma semana, um terremoto atingiu o Equador, aqui na América, com magnitude semelhante ao ocorrido no Japão, deixando mais de 400 mortes. O tremor em si não causaria vítimas. As mortes, em geral, decorrem do desabamento de rupturas, construções executadas pelo homem. Nesse sentido, o espaço urbano é o mais frágil perante a esses desastres naturais. A reportagem aborda os efeitos de terremotos que atingiram o Japão e o Equador, países situados no Círculo de Fogo do Pacífico. Os dois terremotos apresentaram-se com magnitude semelhante, porém com um número de vítimas fatais bem distintos. A maior ou menor quantidade de vítimas causadas por um terremoto está vinculada a alguns fatores. Cite 2 desses fatores. Bom, primeiro, a gente falar sobre o Círculo de Fogo do Pacífico. Basicamente, o Círculo de Fogo corresponde a todo o litoral americano, do Chile até o Alasca, avançando em direção à Ásia, pegando Rússia, Coreia, Japão, né, países do Sudeste Asiático como a Indonésia, chega em direção à Oceania, passando pelos arquipélagos que formam Polinésia, Melanésia, Micronésia, e por fim, passando ali pela Nova Zelândia e voltando, retornando até a América. Essa é uma área extremamente suscetível a abalos sísmicos e a vulcanismo em razão da fragmentação das placas tectônicas, né, existentes nessa região, como a gente pode ver nessa imagem aqui. Essa linha pontilhada representa o limite das placas tectônicas. E esses recortes acabam criando zonas extremamente instáveis, mais suscetíveis a tremores e a vulcões de maior intensidade e magnitude. Tá? Então, quando na questão ele pergunta para você, vou voltar nela aqui, tá aqui. A reportagem aborda os efeitos de terremotos que atingem o Japão, o Equador, já falei, né? País situado no Círculo do Pacífico. Os dois terremotos apresentam-se com magnitude semelhante, porém com o número de vítimas fatais distinto. A maior ou menor quantidade de vítimas causadas por um terremoto está vinculada a alguns fatores. Cite esses fatores. Assim, apesar, então, dos terremotos ocorridos apresentarem magnitudes semelhantes,
o número de vítimas é bastante diferente. O texto já reforça, né? Os fatores que eu tenho que considerar: a qualidade da infraestrutura urbana e o nível de preparo do Estado e da população para lidar com esses desastres naturais. Notadamente, o Japão é melhor do que o Equador, apesar, né, de também terem mortes. A diferença é brutal. A tecnologia para minimizar os danos e as ações de recuperação de danos, né, são sempre mais eficientes naqueles grupos de países que são considerados mais desenvolvidos. O Japão possui normas muito rigorosas de construção civil, com edificações que são projetadas, né, para resistir a tremores de maior magnitude, por exemplo. Sistemas de alertas, não só para os terremotos, mas também por desdobramentos deles, como no caso dos tsunamis, por exemplo, algo que no Equador, né, deixa muito a desejar, né, comparativamente a um nível de preparo maior no caso japonês. Agora, a letra B é: por que os terremotos no Japão e no Equador são tão comuns? Tanto o Japão quanto o Equador estão localizados no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, área que fica no encontro de placas tectônicas, áreas essas que são as mais instáveis do planeta, suscetíveis a abalos sísmicos e a vulcanismo. Cada uma dessas áreas ali, né, vai ter um movimento diferente, mas a imensa maioria que vai causar esses desastres mais graves, como a gente notadamente vê em períodos até relativamente curtos, Indonésia, Japão, né, recentemente teve no litoral ali entre o Japão e a Rússia, né? Tsunamis em consequência disso, é por conta do choque de placas, tá? Do movimento convergente, perdão, o movimento convergente existente nessas regiões, tá? Tem pergunta? Não, foi só a explicação. Normas mais rígidas, no caso de países desenvolvidos, infraestruturas mais tecnologicamente avançadas, que minimizam os danos em consequência dos terremotos, e estratégias de preparo e resgate, né, mais adequadas. Eu vou dar o exemplo de escolas, tá? Tem treinamento para terremoto, por exemplo. As carteiras escolares, as mesas, né, são preparadas para resistirem, por exemplo, ao peso de uma laje que eventualmente caia. Então a criança sabe que se tiver um tremor, ela vai para baixo da mesa, se não tiver condição de evacuar a tempo. E mesmo que a laje caia, as carteiras são resistentes para segurarem aquela laje para que o resgate possa acontecer. Há uma tendência, né, de se reduzir consideravelmente o número de mortes quando essas medidas preventivas são mais eficazes. É verdade, Grazi, também acontece, é verdade. Tá? Dependendo da região, isso vai acontecer. Aqui a gente foge de assalto, né, de bala perdida, de sequestro relâmpago. Lá eles precisam se proteger de terremoto e vulcão, né? Não sei o que é pior, o que é melhor, não. Eu preferia, eu acho, estar fugindo de terremoto e vulcão. Pelo menos isso é culpa da natureza. É verdade, né? Faz parte. Chegamos a uma questão dificílima, hein? Prestem bastante atenção. Eu vou aumentar aqui o texto só para facilitar, porque tem muita informação. Já já eu mostro a imagem, tá? A pergunta é a seguinte, ó. Os dois primeiros textos. Começa aqui. Texto 1. A integração econômica consiste na união de um número de economias nacionais em uma região mais vasta que ultrapassa as fronteiras e, portanto, resulta na eliminação de barreiras quanto à livre circulação de produtos, serviços, capitais, pessoas.
Para tanto, a integração econômica pode assumir 5 distintas e sequenciais fases, sendo as 3 primeiras livre comércio, união aduaneira e mercado comum. Quais são as 2 últimas? A união econômica e monetária e a integração total. Tá? Fez um resuminho aqui do que é a formação e a evolução de integração de países em um bloco econômico. Texto 2. Na figura a seguir, estão representados 3 países fictícios, o país alfa, o país beta e o país gama, os quais procuram estabelecer acordos comerciais, objetivando aumentar seus laços e sua integração econômica, apesar de possuírem objetivos um pouco divergentes. Aí tá lá, ó. País alfa está na primeira fase, que é uma zona de livre comércio. Tem livre comércio. Eu tenho redução ou abolição de tarifas de exportação e importação. É o mais básico para que um bloco possa existir. País beta, ele já está na terceira fase, que é a fase do mercado comum. Ele tem livre comércio, que é a categoria anterior. Ele tem uma política comercial uniforme, que é o que a segunda fase, né, vai representar, que é uma tarifa externa comum. Acordos comerciais fora do bloco também são comuns. Só que ele passa a ter uma livre movimentação de fatores de produção, acordos políticos, representação política de poder, como um ministério, como um conselho de ministros. Já o país gama, ele parou na segunda fase e ele tem livre comércio e uma política comercial uniforme. Nesse país beta, nós temos, por exemplo, o Brasil. Ele faz parte de um bloco econômico chamado Mercosul, que é uma união aduaneira. Ou seja, ele tem livre comércio e acordos comerciais comuns com membros fora do bloco. Quem faz parte do Mercosul? Os membros originais são Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Faz algum tempo, a Venezuela ingressou nesse bloco, foi suspensa, foi eliminada e retornou e se mantém suspensa desde então. A Venezuela faz parte do bloco, mas não é um membro efetivo por conta da sua suspensão. Esse protocolo de Ushuaia, ele consiste em excluir um país que não apresenta um regime político democrático. A Bolívia, ela aparece aqui, ó, como um membro associado, atualmente encontra-se em processo de adesão. Vou atualizar para vocês, hein? Este ano, a Bolívia ingressou no bloco. Oficialmente, a Bolívia faz parte do bloco do Mercosul, ou seja, desconsidere essa informação aqui, tá? Ela hoje está integrada ao Mercosul. Aí vem a pergunta, ó. A partir das informações apresentadas e considerando a relevância da integração econômica para o comércio exterior, responda o que se pede. Letra A. Em qual fase de integração econômica cada um dos 3 países fictícios, alfa, beta e gama, pretende se enquadrar? Esqueça esse valor de 6 pontos aqui, tá? Basta você pensar, né? Que o país alfa encontra-se na primeira fase, que é uma zona de livre comércio. O país beta, que é esse que o Brasil está na segunda fase, caracterizado como uma união aduaneira. E o país gama está na terceira fase, né, formando ali um mercado comum. Tá? Não era necessário especificar essas características. Felipe, você falou que a questão era difícil? Essa era só ler o texto e responder? Era. Mas olha a B. A similaridade entre a situação atual do Brasil no Mercosul e do país fictício beta? Explique. A imagem também é autoexplicativa, né? O país beta se assemelha ao Brasil no Mercosul?
pois ambos encontram-se no estágio de uma união aduaneira. Aí a gente dá uma bugada. Mercosul não é Mercado Comum do Sul? Não é isso que a sigla significa? É. No entanto, apesar do nome, o Mercosul ainda não é um mercado comum. Ele está na fase de união aduaneira, em que os acordos ainda são limitados em razão de interesses divergentes entre os países membros. Ok? Então era isso que você precisaria falar. Uma pergunta interessante complementar é uma que pode, por exemplo, né, ser feita para vocês em relação a um outro bloco que existe na região, chamado Pacto Andino. Já ouviu falar? Pois é. O Pacto Andino é um bloco que ele está numa condição de livre comércio, ou seja, no estágio, né, inicial, e ele é formado hoje por países como a Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. Ou seja, a Bolívia atualmente está integrada em dois blocos. É um fato raro, tá? Um país que faça parte ali de dois acordos distintos. O Pacto Andino é um bloco parceiro do Mercosul, mas ele não é integrado ao Mercosul, né? Não está nas mesmas características de influência, tá? Eu vou abrir aqui uma imagem rápida só para ajudar a fixar a ideia, mas só para você poder entender. Rapidinho. Tá aqui. Essa, perdão, devagarinho. Abri a imagem errada. Essa é o Pacto Andino, ou Comunidade Andina. Bolívia, Colômbia, Equador e Peru. Bolívia agora integrando dois grandes blocos. Fiquem atentos a isso, tá? O Pacto Andino é um livre comércio. O Mercosul, uma união aduaneira. Se eles evoluírem para uma união aduaneira, pode ser que um dia exista uma integração entre esses dois blocos, formando um bloco maior. Acho pouco provável, mas é uma possibilidade, tá? Vamos avançar um pouquinho. Questãozinha aí de cartografia. E é da UERJ, hein? Peguei uma questãozinha aqui para a gente poder trabalhar. A imagem diz o seguinte, ó. Londres, residências com casos de cólera em 1854. Se você olhar o mapa aqui, ó, esse mapa simples, na verdade ele é um croquis, é um desenho esquemático, né? A gente consegue ver claramente as ruas, os quarteirões e as manchas correspondentes a esses casos de cólera lá no século XIX. Tá? Aí o texto fala assim, ó. Já já eu vejo, tá? No século XIX, o médico inglês investigou um surto de cólera que matou milhares de pessoas em Londres a partir de um mapeamento reproduzido acima. O médico, Snow, percebeu que o surto ocorrera em torno de uma bomba d'água compartilhada, abastecida por um poço contaminado, onde a maioria dos habitantes coletava sua água para beber. Considerando que uma escala cartográfica pode ser classificada como pequena, média ou grande, identifique qual dessas três classificações se refere à escala de mapeamento elaborado por John Snow e indique ainda duas características desse tamanho de escala cartográfica. Vamos lá. Já já eu volto, Sofia. Deixa eu só dar sequência aqui para poder explicar, mas eu volto na sua dúvida. Bom, seguinte, escala nada mais é do que uma ferramenta matemática de proporção entre a superfície real que eu quero representar no papel. Então, qual é a distância real que tem que caber, por exemplo, dentro de 1 centímetro no papel?
Quando eu estabeleço uma escala, eu indico um numerador, que geralmente é um número fixo, tá? O número 1, ele corresponde a 1 centímetro. Deixa eu escrever aqui no chat para ilustrar. O número 1. E eu tenho um denominador que vai ser um número mais extenso, correspondente ao número de centímetros que na superfície real eu vou fazer caber dentro de 1 centímetro do mapa. Por exemplo, uma escala de 1 para 5 milhões, não é isso? Isso. De 1 para 5 milhões. Como é que eu leio essa escala numérica? Em 1 centímetro no mapa, que é o que está aqui nesse numerador, eu tenho 5 milhões de centímetros da superfície real. Em 2 centímetros, eu vou ter 10. Em 3, eu vou ter 15. E assim, proporcionalmente. Ok? Pois bem, o denominador ele é decisivo para estabelecer a ordem de grandeza de uma escala. Afinal, quanto maior é a divisão, ou seja, maior vai ser esse denominador, maior é a redução que eu tenho que fazer da área representada para conseguir colocar mais informações do tamanho da área dentro de um mapa. Ou seja, se eu pegar um mapa que seja de 1 para 1, 1 centímetro no mapa é exatamente 1 centímetro no real, se eu quiser fazer um mapa mundi, eu tenho que ter uma folha de papel do tamanho do planeta, para que cada centímetro seja igualzinho ao mesmo centímetro na superfície real. Se eu dividir por 10, 1 para 10, eu reduzi a Terra em 10. 1 para 100, eu reduzi em 100. 1 para 1000, 10 mil, 100 mil, 1 milhão, 10 milhões, assim vai. Até que o mapa inteiro caiba naquela folha de papel que eu quero representar. Aí vem a parte que é sempre mais complexa de você conseguir lembrar. Para facilitar teu entendimento, pensa no zoom de uma câmera fotográfica, tá? Quando eu pego a minha câmera e eu ligo, eu estou na maior distância possível, eu estou vendo uma área enorme. Mas a quantidade de detalhes que eu vejo naquela área é menor. Aquela área enorme significa um denominador grande, é um número grande. E essa ordem de grandeza, ela está associada ao número de detalhes. Ou seja, se distante eu vejo menos detalhe, essa escala vai ser considerada uma escala pequena. Agora, se eu der um zoom, aproximar a câmera, eu começo a ver detalhes que antes eu não via. Né? Pensando no meu dedo aqui, eu estou aproximando da câmera aqui, ó, eu começo a ver detalhes que eu não via. Mas, em compensação, eu estou vendo uma área muito menor. Ou seja, se a área diminui, mas o detalhe aumenta, o denominador também diminui. E a escala passa a ser considerada grande. Uma planta de uma casa desenhada por um arquiteto tem uma escala grande. O mapa mundi tem uma escala pequena. Nesse caso aqui, em que eu estou vendo ruas, né, de uma cidade, e nem é a cidade toda, né, uma parte dela, o que na verdade eu estou fazendo aqui é utilizando uma escala grande em que duas das suas características são a menor área representada, a maior, né, quantidade de detalhes, né? Então, eu tenho a menor área representada, a maior quantidade de detalhes e o menor denominador, ou seja, a menor redução dessa área. Então, Grazi, vai depender do mapa que você queira apresentar. Vou pegar um exemplo, tá? Pensa numa folha de papel A4. Nela tem o mapa do Rio de Janeiro, estado. Na outra folha do lado, eu tenho o mapa do Brasil. Ok? Qual desses dois mapas, pergunta para todos, tá? Tem a escala grande?
Escreve no chat. Perfeito. O Rio de Janeiro não está dentro do Brasil? Pois é. Só que na hora que eu aproximo, dou o zoom no Rio de Janeiro, eu não vejo mais o Brasil, eu vejo só o Rio. Então eu tenho mais detalhes, menor área e menor denominador. Quando eu tiro o zoom, eu vejo o Brasil, o Rio de Janeiro longe. Eu aumento a área, diminuo o detalhe e aumento o denominador. É isso. Então vai depender do mapa que eu queira representar. Ou os mapas que eu estabeleça uma comparação. Tá? Se eu comparo o Brasil com o mapa mundi, comparativamente, né, o mapa do Brasil ele vai ter uma escala maior do que o mapa mundi, que vai ter uma escala menor. Essa é a lógica, tá? Questão da UERJ, hein? Caiu na prova. Botei porque é um assuntinho que a gente já está um tempinho sem ver. Eu, obviamente, vou mandar essa folhinha para vocês com os gabaritos, tá? Mas eu já até incluí aqui as informações para vocês saberem, né, e tal. Mas prefiro primeiro só explicar. Por falar em explicar, deixa eu voltar na sua dúvida, Sofia. Só um instantinho, tá, gente? De que forma a cooperação econômica multilateral, em contraste com acordos bilaterais ou unilaterais, promove maior estabilidade, previsibilidade e crescimento sustentável para as economias envolvidas? Não ocorre, tá? Quanto maior o número de países envolvidos, maior é a complexidade dessas relações, já que as condições de produção, consumo e de relações, elas são sempre muito diferentes. Vamos pegar Brasil e Argentina, né, em momentos muito diferentes no seu cenário político e especialmente econômico, né? O Brasil uma potência econômica e a Argentina se arrastando. Não dá para imaginar que um acordo comercial que beneficie o Brasil faça o mesmo com a Argentina. Em muitas situações, isso não acontece. Tá? Quanto maior o número de envolvidos, mais complexa fica essa relação. É por isso que há países buscando esse unilateralismo, né, estabelecendo relações mais isoladas. O Chile, por exemplo, é um vizinho que não quer fazer parte de bloco nenhum. Ele tem acordo com todo mundo, mas não se integra em nenhum acordo coletivo. Obviamente, os acordos também não são acordos comuns, né? Com cada país, ele tem uma condição diferente. A Inglaterra tirou o Reino Unido da União Europeia, exatamente porque havia uma complexidade nas relações existentes naquele momento. E assim vai. Tá? Vamos à próxima questão. Vamos lá. Rapaz, o que eu fiz aqui? Deixa eu ver. Sumiu para mim. Voltou. Vamos lá. Até para poder render esse assunto, olha o que a UERJ cobrou no vestibular do ano passado. Políticos da extrema-direita devem ter 130 das 720 vagas do Parlamento Europeu. Isso se confirmou, tá? Foi até mais. A União Europeia é um bloco que nasceu de entidades criadas após a derrota dos países do eixo da Segunda Guerra Mundial. Durante anos, a extrema-direita nacionalista tinha uma participação muito marginal nas decisões políticas, pouca representatividade. No dia 9 de julho de 2024, no entanto, as forças da extrema-direita tiveram um bom desempenho nas eleições para o Parlamento Europeu e podem influenciar as políticas da União Europeia. E não só isso, né? Em diversos países ganharam suas respectivas eleições.
Itália, né, Hungria, entre outros. Ou seja, o desenhozinho da charge aqui mostra, né, a União Europeia em crise, em queda, e o nacionalismo em alta. Ou seja, eu saio do multilateralismo e ingresso no unilateralismo, a defesa dos interesses da minha nação. Obviamente, a extrema-direita está muito associada a discursos xenofóbicos, né, muitas vezes até racistas, né, associados ali ao fascismo e ao nazismo históricos. Mas a grande questão é que a ideia central do nacionalismo é voltar-se para dentro, voltar-se para os seus interesses, em detrimento dos interesses dos outros. Aí a pergunta é a seguinte, ó. No século XXI, o crescimento do segmento político europeu abordado na reportagem vem causando dificuldades ao processo de integração continental, conforme ironizado na charge. Indique 2 fatores sociais europeus que explicam o crescimento desse segmento político. Nesse caso aí, né, o crescimento desse nacionalismo. Entre os fatores, podemos destacar o fortalecimento do nacionalismo exacerbado, a preocupação com a presença e a quantidade de imigrantes, que a gente até viu, é um equívoco, né, mas essa é a imagem que o imigrante representa, né, como um grave problema para esses países. Divergências, né, relacionadas a maior ou menor influência, inclusive, da religião nos estados, né, a chamada laicidade, né, o Estado ser laico ou não, isso é sempre um problema. Apreensão, né, com os gastos públicos referentes aos imigrantes, sobretudo os refugiados. O fim do bem-estar social, com a queda do padrão de vida, do aumento do desemprego, né, nesses países, da intolerância religiosa, na preocupação de que o imigrante ocupe postos de trabalho né, no local onde a população, né, nascida ali, né, poderia ser, de certa forma, prejudicada. Tudo isso está associado a uma perda de uma condição socioeconômica, histórica até, de decadência das potências europeias. Mesmo em bloco, torna-se difícil sustentar esse padrão social e econômico que no século XX teve tanto sucesso, pelo menos ali até meados dos anos 70, até o iníciozinho de 80, que foi o bem-estar social, né, o welfare state. Sim, Miguel, perfeito, tá? Destacar especialmente a crise do modelo de bem-estar social e a ascensão do neoliberalismo. Muito bom. Sofia, o bloco da União Europeia, ele não é um bloco que politicamente ele é igualitário. A gente tem essa equivocada percepção, né, de que os países têm um posicionamento coletivo e que decidem em conjunto, né, em votos democráticos, mas na verdade não funciona assim. Há países com pesos de votos maiores do que outros. É o caso, por exemplo, da Alemanha, né, da França. Né, o peso do voto desses países é superior à soma de vários outros países, por exemplo. Então, o que pode, de algum modo, prejudicar essa integração regional é, primeiro, se num desses países que são potências, né, você tenha governos extremistas assim. A Itália é um caso, mas ela é frágil diante desses outros que eu citei. A segunda são movimentos civis semelhantes ao que aconteceu na Inglaterra que promovam o separatismo, né, que votem num plebiscito, por exemplo,
pela saída desses países por conta desses mesmos motivos. Então, aí, esse é um ponto delicado e chave que poderia prejudicar o bloco. A saída do Reino Unido já prejudicou consideravelmente. Deixa eu ver, Miguel. Então, Miguel, o caso da Turquia na União Europeia é complexo. Existem alguns fatores que são utilizados para justificar a sua não adesão. A Turquia é uma eterna candidata que nunca foi aceita. A primeira delas, a Turquia, por conta da sua forte influência islâmica, ela tem um conjunto de leis constitucionais que ferem os valores de princípios de direitos humanos na visão ocidental capitalista que a gente tem. E isso é uma premissa fundamental para fazer parte do bloco. Para a Turquia entrar, ela teria que fazer uma mudança na Constituição, adequando essas leis às exigências estabelecidas pela própria União Europeia. Segundo, a sua localização geográfica, que apesar de ser extremamente estratégica, né, tá ali no entroncamento entre a Ásia Central, o Oriente Médio, né, e a Europa, essa localização também se torna frágil, que poderia intensificar fluxos migratórios, por exemplo, dentro do seu território. Tá? E terceiro, e não menos importante, a questão do reconhecimento do genocídio dos armênios, lá no início do século XX, que a Turquia ainda não assumiu, né, que cometeu, e que a Europa, de certo modo, exige um reconhecimento. É uma combinação de fatores. Tá? E aí, só para poder fazer um ajuste aqui, perceba que eu expliquei a questão da integração da Turquia à União Europeia, tá? Ao bloco, né, econômico, que é uma união econômica e monetária. O espaço Schengen, que você citou muito bem aí, ele não é um acordo do bloco da União Europeia. Ele é um acordo de países europeus. Boa parte, membros da União Europeia. Muito embora existam membros da União Europeia que não estão no espaço Schengen, assim como há países europeus que estão fora da União Europeia e que estão no espaço Schengen, que é o espaço que autoriza a livre circulação de pessoas. Em razão da imigração, da sua posição estratégica, a Turquia também não se integra nesse espaço Schengen. Tá? Há uma virada nesse jogo aí. Imagino que vocês saibam que a Turquia faz parte da OTAN. Né? A Turquia ameaçou recentemente sair do acordo da OTAN, muito em razão da resistência da sua integração ao espaço Schengen, mas especialmente à União Europeia. Ou seja, é um jogo de poder muito polêmico e sofisticado que merece uma atenção especial nos próximos anos aí. É uma das tensões graves no sistema geopolítico internacional. Deixa eu ver. Sofia, não o terrorismo de maneira direta, tá? Mas indiretamente pela associação equivocada que a gente faz entre o islamismo e o terrorismo, que se configura, sobretudo, em parte ali do Oriente Médio. Tá? Nesse caso, muito mais por conta desses grupos mais radicais, extremistas e dos seus valores, que são muito conflituosos aos valores ocidentais, capitalistas, protestantes que a gente tem, associados aos direitos humanos, por exemplo. Tá? Exato. Então, só relembrando aqui o assunto, tá? Várias possibilidades para essa questão, né, do fortalecimento do nacionalismo, não só no continente europeu, mas aqui na América também, não se esqueça
E os Estados Unidos seguem uma linha semelhante para sua política nas mãos do Donald Trump, tá? Vamos avançar mais um pouquinho. Qualquer posicionamento político que tenha sempre esse termo extrema, né? Tanto a extrema direita quanto a extrema esquerda, elas são delicadíssimas. Mas a política, né, o caminho moderado, né, está no equilíbrio de poder, no entendimento das visões. Daí o nome partido, né? É uma parte de um todo, com uma visão específica, com interesses em comum. A gente ainda tem muito que evoluir quanto a isso. Próxima questão, hein? Número 8. Vou aumentar um pouquinho aqui. Com o envelhecimento da população brasileira, a Previdência Social enfrenta uma queda expressiva que se acentuará radicalmente até 2060. Na proporção de trabalhadores na ativa em relação ao total daqueles que estão aposentados no país. Vai reduzir o número de contribuintes e aumentar o número de beneficiários em razão do aumento da expectativa de vida. São os ativos que sustentam com contribuições o pagamento dos benefícios correntes em um modelo previdenciário de repartição como o que é adotado no Brasil. Sim, eu que trabalho hoje, ou você que trabalha hoje, a gente paga quem está aposentado hoje. E aí, quando a gente for se aposentar, se a gente tiver essa sorte, é quem estiver trabalhando que vai pagar. A gente não paga para a nossa aposentadoria, né? Pois bem, em um prazo de 5 anos, cada aposentado brasileiro haverá 7,4 pessoas em idade para trabalhar. Em 2040, essa proporção cairá para 3,8. E no ano de 2060, serão apenas 2,3 ativos para cada aposentado, caindo o número de contribuintes e aumentando o número de beneficiários aposentados. Em 2000, havia 11,5 trabalhadores em atividades por aposentado. Pergunta é: a reportagem aborda uma das maiores preocupações da sociedade brasileira, aliás, global, na atualidade, que é a crise previdenciária. Apresente uma sugestão coerente e plausível que poderia minimizar o problema em destaque, justificando a sua aplicabilidade. Caramba, hein? O problema a gente já sabe, né? O aumento do número de aposentados em relação ao número de contribuintes associado ao aumento do envelhecimento populacional e pela redução dos trabalhadores ativos. Tá? Uma reforma no sistema previdenciário, né, ela já está em curso, acontecendo frequentemente, ela inclui a ampliação gradual da idade mínima para a aposentadoria e a diversificação de fontes de financiamento da Previdência, com maior contribuição de setores de alta lucratividade, ou seja, criar uma medida que crie uma proporcionalidade diferenciada. Quem ganha mais, né, contribua mais, e quem ganha menos, né, vai contribuir menos. Algo bem difícil, né? Diversificar o sistema previdenciário, permitir que você tenha outras formas de acumulação, né, de capitais para a Previdência. O próprio Estado usar recursos do Estado para investir em setores que gerem rentabilidade para pagar a Previdência. Essas são medidas que são aplicáveis e já são aplicadas em alguns lugares do planeta, porque elas aumentam o tempo de contribuição, reduzem esse déficit previdenciário, né, essa diferença estabelecida, ajudando a equilibrar as contas entre ativos e inativos. Tá? Pelo menos no curto prazo, isso garante uma sustentabilidade do sistema. A longo prazo é sempre muito difícil. Tá? Agora, se há um problema grave hoje, é a questão da informalidade do trabalho. O trabalhador informal, em sua maioria,
ele não é um contribuinte. É muito difícil ele ter a disciplina para ele pagar, né, a aposentadoria, o carnê do INSS, diante de um cenário em que tem uma grana sempre muito reduzida. Então, criar mecanismos para formalizar, né, o trabalho existente também é uma ajuda interessante. Pode permitir uma viabilidade para essa previdência social a longo prazo. O que a gente tem hoje? Aumento do tempo de contribuição, a gente se aposenta cada vez mais tarde. Aumento do valor da contribuição, o percentual salarial que é destinado à aposentadoria é cada vez maior, para uma alíquota de redução do valor do benefício, com uma aposentadoria final cada vez menor. A gente paga por mais tempo, um valor maior, para ter um benefício cada vez menor. E as categorias especiais de aposentadoria, como funcionário público, né, militar, professor, sim, né, a gente tem uma condição de redução de tempo de serviço. Esses benefícios estão sendo perdidos paulatinamente, tá? Isso está acontecendo. Quem é mais jovem aqui, arrumem um jeito de guardar dinheiro, que a chance de se aposentar é mínima. No mundo inteiro, ninguém achou solução para esse problema. Tá? Miguel, nesse caso, isso seria uma ferramenta para estimular a natalidade. E a questão é mais específica. Ela quer soluções para a previdência. Até porque, comprovadamente, esses incentivos à natalidade, né, com benefícios e privilégios a pais e mães, por exemplo, na prática não estão surtindo efeito em lugar nenhum. Exato, tá? Foco específico na questão previdenciária e no envelhecimento da população. O sistema previdenciário surgiu com o objetivo de quase ninguém se aposentar, né? E ao longo do tempo a gente foi criando novas categorias de aposentados também, né? Aposentados por invalidez, né? Por idade. Então, existe aí uma infinidade de benefícios que vão sendo criados ao longo do tempo e criam um desequilíbrio nessas contas. Se vale uma notícia triste, e no mundo conseguiu resolver essa questão, viu? Pelo menos até agora, todos sofrem bastante com isso. Pois é, Sofia, sua questão já é bem mais complexa, tá? É fato que existe uma dificuldade enorme de adequar um sistema previdenciário único a um país tão desigual, por gênero, né, mulheres e homens, por exemplo, por região, condição socioeconômica regional, por raça ou cor, tá? Isso também é relevante. Homem preto que viva no norte ou no nordeste do país tem uma expectativa de vida média absurdamente menor se comparada a um homem, né, ou uma mulher branca no sudeste, por exemplo. Agora, de certo modo, essa expectativa de vida menor para o sistema acaba sendo bom, é perversa, mas acaba sendo bom, né? Porque ele vai receber por menos tempo a aposentadoria. Então é mais complexo do que a gente imagina, né? A igualdade de idade, ela cria um desequilíbrio no que seria um benefício ou direito de equidade, mas, de certo modo, acaba ajudando o sistema a retardar o seu colapso, já que eles serão menos beneficiados por conta desse nosso modelo perverso de exclusão socioeconômica. Triste, né? Mas essa é a realidade do nosso sistema. Questão número 9, hein? Deixa eu chegar nela aqui. Questão linda, ó.
mapa bonito, e um assunto que já apareceu algumas vezes na prova da UERJ, hein? A questão que foi estabelecida com a nossa nova Constituição, da possibilidade da formação de novos estados e municípios no território nacional, um processo de emancipação. Aí, nesse mapinha aqui, isso aqui é fato, tá? Existem tramitações sugerindo a criação de novos estados dentro do país. Todos esses que você está vendo aqui. Do Rio Negro, Solimões, Juruvi, Pantanal, Tapajós, né, Carajás. Esses dois aqui, inclusive, já tiveram até plebiscito. O Pará inteiro ficaria dividido em 3 estados. O Pará, que sobraria, Tapajós e Carajás. Né? Seriam 3 novos estados dentro de uma federação, né? Pará já existente, mas esses 2 novos. Fora todos esses aqui que você está vendo. Maranhão do Sul, Mato Grosso do Norte, e assim vai. Aí, a pergunta é a seguinte, ó. Você certamente cresceu sabendo que o Brasil tem apenas 26 estados, além do Distrito Federal. Mas algumas propostas que tramitam há tempos no Congresso querem ampliar esse número e criar novas unidades dentro da federação. A depender dessas ideias, Tapajós, Carajás, Maranhão do Sul, Pampa, Guanabara e tantos outros territórios virariam novas estrelas na constelação da bandeira brasileira. Guanabara, inclusive, a gente até já teve, né? Onde hoje é o município do Rio de Janeiro, a gente teve um antigo estado chamado Estado da Guanabara. Pois bem, a pergunta é a seguinte. Acerca da criação de novos estados e territórios federais, responda. Cite 2 razões que são apresentadas como justificativas para a criação de novos estados na região. Tá? A ideia de você criar uma nova unidade federativa, por exemplo, é particularizar as necessidades existentes ali diante de um território muito extenso como o do Brasil. Então, essa grande distância, né, de algumas regiões em relação às suas capitais, né, às quais essas regiões pertencem, acabam por deixá-las à margem de decisões ou até de interesses importantes para o seu desenvolvimento. A ideia de criar uma unidade assim seria personalizar, de maneira mais particular as demandas, as necessidades daquela área nova representada através dos seus políticos, os seus representantes. Tá? Uma outra condição é a busca por uma melhor distribuição de recursos decorrentes da arrecadação federal, já que alguns municípios ou estados, né, eles são contemplados pelos governos estaduais atuais com verbas muito reduzidas. Pegar o caso ali de Tapajós, por exemplo, né, a riqueza produzida ali é muito pequena, mas a produzida nas outras regiões, elas acabam sendo diluídas por um estado maior, o que inviabiliza, por exemplo, o desenvolvimento econômico das regiões que produzem a riqueza. É uma forma de manter concentrada a receita gerada pela riqueza produzida naquele lugar. Tá? Podem também existir diferenças culturais, tá? Isso é menos latente no Brasil, mas é uma questão que pode também ser considerada, né? E também a ascensão, né, de novos grupos econômicos poderosos, né? Novas oligarquias, como as agrícolas, né, as extrativistas, passam a ser lideranças naquela região, econômicas e políticas mais relevantes, e que desejam criar essa independência, né, essa autonomia territorial das áreas originárias. Geralmente, essa divisão territorial é maior do que a junção territorial. Vou ver a pergunta aqui. Então, Graça, esse sentimento de pertencimento ele está muito mais associado ao lugar, né, e aos afetos. Uma região tão grande quanto essa aí, ela não se enquadraria nesse específico.
embora o aspecto cultural seja relevante em alguns casos, tá? Eles não são determinantes. Tá? Deixa eu ver, Sofia. Exatamente, Sofia, isso já caiu na UERJ, tá? Quais as vantagens e desvantagens? Vantagens, essas que a letra A aqui, por exemplo, né, destaca. Particularizar as necessidades daquela região, atender de maneira específica as necessidades dos grupos locais, entre outros. Agora, existem desvantagens importantíssimas, como, por exemplo, um maior gasto público em razão da criação de novas estruturas políticas que vão representar esses estados. Por exemplo, se eu crio um estado, eu tenho que ter 3 senadores, 3 novos cargos. Eu vou ter um governador, uma Câmara de Deputados estaduais e toda a estrutura política, né, um aparato político que é necessário para manter um estado. Vale para o município também, tá? Quando eu falo de prefeito, Câmara de Vereadores. Ou seja, eu tenho um aumento expressivo dos gastos públicos em razão da criação de novos cargos públicos representativos de cada novo estado e município. Isso é um problema. Né? Caiu, caiu. Né? Depois eu até procuro a questão, não me lembro o ano, já tem um tempinho. Mas eu coloco lá no grupo que vocês estão. Tá? Agora, olha a letra B. Apresente o argumento desfavorável à criação de novos estados. Aqui, ó. Né, para que o município desse seja criado, por exemplo, ou um estado seja criado, é preciso comprovadamente, né, ter uma autonomia econômica. O produto interno bruto gerado na região, ele precisa ser sustentável. E também não pode comprometer a receita, a arrecadação, que atende às outras regiões também originalmente integradas, né? Então, como normalmente isso não acontece, os custos para a criação de um novo Estado, né, são muito altos em razão dos cargos que são necessários para a sua criação. O aumento das disputas por recursos federais, né, tende a aumentar, então você fragmenta mais a receita distribuída entre os estados da federação, dependendo do alinhamento político, né, se a receita pode ser maior ou menor, né, nesse direcionamento. Eu posso, inclusive, formar um estado ou um município que não sejam sustentáveis, e aí a sua independência, a sua emancipação se transforma mais em problema do que em solução. Tá? Isso também é uma possibilidade. Ok? Então, todas essas você poderia colocar nessa sua resposta. Essa questão ela é muito semelhante à que caiu na UERJ perguntando a mesma coisa. Tá? Eram mapas muito parecidos. Beleza? Vamos mais um pouquinho. Deixa eu fazer só uma parte aqui. Aqui no Rio de Janeiro, a gente teve um processo contrário. Né? Como eu falei, historicamente, a gente teve um estado, onde hoje é o município do Rio, né, que ficou conhecido como o estado da Guanabara. Vou mostrar aqui um mapa. Vocês sabem, né, que o nosso território aqui, ele foi marcado por ter sido a sede da monarquia. A gente teve aqui durante o Brasil colônia, né, a nossa família real portuguesa. Após, né, a nossa independência, né, o Brasil república, o Rio de Janeiro transformou-se na capital federal do país, mas em razão do seu processo intenso de decadência ao longo do tempo, apaguei tudo. Não, perdão. É a imagem que eu quero postar. O slide já travado. Estou abrindo a imagem aqui, tá?
a gente foi, né, nessa areazinha pequenininha que você está vendo aqui, onde hoje é o município do Rio de Janeiro, a gente teve ali, né, a capital federal do país. Quando é que isso mudou? Em 1960, com a conclusão das obras de Brasília e a transferência da capital. Essa região, que já era decadente, precária, né, perde também a sua influência política e entra em um total declínio. Vivemos um período ali de território neutro até a criação do Estado da Guanabara. Então, entre 1960 até 1975, tá, nós saímos de território neutro para Estado da Guanabara. O problema é que essa região aqui, pelo seu passado histórico, era muito mais influente no seu entorno do que o antigo estado do Rio de Janeiro, que tinha capital em Niterói. Sim, a capital do antigo estado era em Niterói. Então veio uma proposta oposta à da fragmentação territorial, né? Foi a de fusão dos estados. O estado da Guanabara desaparece mais uma vez, isso ocorre em 75. Coincide com o ano da construção da ponte, tá? Então cria uma integração maior entre Niterói, capital do estado do Rio, e o território da Guanabara. O nome Guanabara desaparece, e aí eu passo a chamar de município do Rio de Janeiro, e eu transfiro a capital de Niterói para cá. Então eu passo a ter o município do Rio de Janeiro com a capital, dentro do estado do Rio de Janeiro, numa relação estreita entre eles. Tá? Tem uma questão que envolve os partidos à época, né, como o Arena, por exemplo, mas muito em razão dos aspectos econômicos também. Nessa época, a bacia de Campos, nessa região aqui, já estava produzindo muito petróleo, já havia uma importância econômica e havia interesse de ter acesso a esse recurso também, o que permitiu um aumento desse fôlego econômico de toda a região e, ao mesmo tempo, investimentos no entorno, né, já que a receita aqui passava a ser agora uma receita única e compartilhada, como é até hoje. Ok? Deixa eu ver vocês. Ah, sim, mas aí é no período, né, mais antigo, na formação dos estados, né? A própria divisão de Mato Grosso com Mato Grosso do Sul, do Tocantins com Goiás, né? A grande região do Grão-Pará, né, que se fragmentou, mas aí foi no período mais de formação territorial. Atualmente são esses os estados ou possíveis estados em formação. Não é tão fácil hoje formar, tá? Foi mais quando a Constituição aconteceu, municípios principalmente, né? Virou uma farra no Brasil criar município. Muitos municípios foram formados nesse período, entre 89 e hoje, mas agora isso desacelerou bastante em razão dos problemas resultantes dessa fragmentação descontrolada. Vamos lá, cadê? Me perdi, achei. Próxima questão. Questãozinha bonita. Mapinha lindo. E mostra massas de ar na faixa equatorial, na zona de convergência intertropical, deslocando-se para o oeste, batendo na Cordilheira dos Andes e sendo empurrada aqui para baixo, passando pelo Acre, Mato Grosso, países vizinhos também, né, como a Bolívia, o Paraguai, distribuindo essa umidade gerada nessa região por outras regiões, não só do Brasil, mas dos países vizinhos, como a Argentina, até o Uruguai. A cada dia, a floresta amazônica transpira 20 bilhões de toneladas de água. A ação de transporte de enormes quantidades de vapor de água pelas correntes aéreas, né, pelas massas de ar, recebeu o nome de rios voadores, termo que descreve perfeitamente, mas em termos poéticos, um fenômeno real que tem um impacto significante em nossas vidas. Não só a regulação térmica, mas a distribuição dessas águas em regiões que, notadamente, não seriam tão bem
resolvidas quanto à disponibilidade de recursos hídricos. Aí a pergunta é, a partir do mapa, indique as etapas da dinâmica atmosférica, ou seja, do movimento que está acontecendo, que leva à formação dos rios voadores. Lembra da questão número 1 que a gente fez? Ela explica. O processo começa, né, com uma forte concentração de massas de ar no Equador, na zona de convergência intertropical, se você lembrasse, e uma fortíssima evapotranspiração da floresta em razão da grande incidência de radiação solar. Essa massa de ar extremamente úmida, por sua vez, é transportada por correntes que se deslocam no sentido oeste, encontram-se com a Cordilheira dos Andes, que é essa barreira física que impede que essas massas avancem em direção ao Pacífico, por exemplo, e canalizem esses ventos, né, que são redirecionados para o centro-sul do continente. Assim, formam-se os chamados rios voadores, que carregam grande quantidade de umidade no ar e favorecem a formação de nuvens de chuvas em outras regiões do país e também da própria América do Sul. Ou seja, a dinâmica é a descrição da origem até o destino dessas massas, considerando a dinâmica espacial de cada uma delas. Vou chegar em você. Espera aí. Calma. Tem mais questão, tá? Esse material eu botei mais questão. Fiquem tranquilos. Vou voltar aqui. Nova Iguaçu está se dividindo. É verdade, Maíra. Nova Iguaçu perdeu muitos municípios, né, ao longo do tempo. A fragmentação de Caxias, Nova Iguaçu, aí tem Belfor Roxo, São João, Nilópolis, Mesquita, que é um município recente aqui, né, da região metropolitana, bem novinho, inclusive, né, tem 26 anos, né, é o mais novo município, inclusive. Todos eles foram se fragmentando desses municípios. Nova Iguaçu foi o município que mais perdeu aqui na região metropolitana com isso. Qual o impacto do desmatamento na Amazônia sobre a formação e a intensidade desses rios voadores e, consequentemente, sobre os regimes de chuvas em outras regiões da América do Sul? E como isso pode... E aí eu não entendi o final. Como isso pode o agronegócio... Não entendi o finalzinho. Vamos lá. O desmatamento promove não só a redução da vegetação que libera a umidade para a atmosfera, contribuindo para uma redução dessa umidade, como também ela limita o alcance das massas que tendem a se deslocar com mais facilidade sobre áreas com cobertura vegetal. E aí não é só no caso aqui da Amazônia não, tá? Vou aumentar um pouquinho mais o mapa aqui. A gente tem que considerar também o desmatamento do Cerrado e do Pantanal aqui, que também dificultam consideravelmente o deslocamento dessas massas para essas regiões mais distantes. Sabe qual é o resultado disso? É que a gente corre um grande risco de formar uma região desértica aqui, ó, em parte do centro-oeste, sudeste e sul do Brasil, exatamente por conta desse desmatamento da região amazônica e do Cerrado brasileiro. Como assim, Felipe? Virar um deserto? Já ouviram falar do quadrilátero afortunado? Vou abrir a imagenzinha para você aqui, tá?
Já devo ter mostrado essa imagem em algum momento no passado, mas vale a pena reforçar. Olha essa imagem aqui, ó. Sem a Amazônia, o Centro-Sul vira um deserto. Eita, veio demais. Essa faixa do planeta aqui, que é onde passa o Trópico de Capricórnio, é uma das grandes faixas do planeta suscetíveis à formação de desertos. Você já sabe por quê, inclusive, que é uma faixa de alta pressão atmosférica. Os ventos são empurrados para outros lugares. Aqui na América, inclusive, a gente tem o deserto do Atacama, na face voltada para o Pacífico, em razão de não ter aqui, né, a quantidade de umidade que é necessária para descaracterizar um clima árido. Por que que aqui onde a gente está não é um deserto também, já que na África tem, na Austrália tem, porque a gente recebe os rios voadores? Se desmatar, aqui onde a gente está, irá desertificar. E a gente vai pagar uma conta dura, né? Porque isso não acontece de uma hora para outra. Vai aos poucos. Cada vez faltando mais água, a escassez hídrica ficando mais longa, a estiagem, né, mais longa, as queimadas se intensificando com mais frequência, até que a gente não consegue mais, em condições naturais, habitar esse lugar. Isso está em curso, tá? Está em curso. Inevitavelmente vai acontecer. Afeta muito, né? Embora as chuvas do sul tenham muita relação com a chegada da massa polar, essa que traz as frentes frias que a gente detesta aqui, que são importantes, a umidade mesmo, boa parte dela, depende muito da floresta amazônica para poder se distribuir, né, pelo centro-oeste e sul do país. Se isso, por acaso, não acontecer, tem jeito de tecnologia compensar isso. A irrigação pega a água do lençol freático, do aquífero Guarani e usa na irrigação. Só que isso encarece o custo de produção, né? Sem dúvida alguma, nem todo mundo vai conseguir ter acesso a esse tipo de tecnologia. Vamos lá, eu vi em algum lugar que uma possível desertificação na Amazônia transformaria a Austrália inteira em deserto. A Austrália já é quase um deserto, tá? Apenas a faixa litorânea bem estreita, né, tem ali clima temperado, um clima tropical úmido, tá? Mas ela já é um desertão, ok? Mas aí não seria por causa da Amazônia especificamente, tá? Seria por conta dos efeitos globais de modo geral. A Amazônia tem uma relevância não só na distribuição dessa umidade, mas como regulação térmica. Então, se eu criar um desequilíbrio térmico, eu posso criar um desequilíbrio nas massas de ar que atuam em outras regiões do planeta também. Não seria algo específico, mas no mundo inteiro nós teríamos efeitos disso. E por falar em desertificação, nós não temos oficialmente nenhum clima desértico no Brasil, tá? Árido. Mas para o ano que vem, muito possivelmente, os livros didáticos serão modificados e pela primeira vez a gente vai configurar um clima árido, um clima desértico no Brasil. E ele fica ali, ó, nas bordas intensamente desmatadas e degradadas do semiárido nordestino, na região da Caatinga. Fiquem atentos a isso, tá? Ah, sim, quase todo o território. Maíra, inclusive, eu vou sugerir a você, os demais também, tá? É uma prova discursiva. Peguem a prova da PUC do Rio, que caiu domingo retrasado, há 3 domingos. É uma questão perguntando sobre isso, no caso da Austrália. Vou botar aqui, ó. Austrália física, o relevo. Essas imagens de satélite então são ótimas para a gente ver isso.
Olha essa aqui, ó, coisa linda. O Outback australiano. Olha o tamanho da mancha de deserto. E olha onde tem um pouquinho de verde. Bem aqui no litoral, bem estreitinho, quase imperceptível. Essas porções aqui de clima temperado, por conta do efeito da maritimidade, aqui também. O trópico passa aqui, ó, exatamente aqui no meio. E aí a continentalidade provoca esse desertão. Lindo, né? Ahn, né? Mas, de repente, tem um ensino Nova Sul, por exemplo, a área urbana se modificou de forma expressiva. É possível sim, Sofia. E esse assunto também já apareceu algumas vezes, viu? Falando sobre projetos de infraestrutura como o Arco Metropolitano, por exemplo, né? Investimentos em rotas alternativas para o transporte de carga, a desindustrialização da capital com a transferência de indústrias para esses municípios do entorno com menor custo produtivo e, por consequência, as modificações do espaço. Pode sim, tá? E a gente vai tratar desse assunto mais perto da prova, porque é um assunto mais quente, né? Que possa aparecer. Ah, tem isso também, né? Os animais que existem na Austrália são curiosos. Vamos lá? Última questão para acabar. O que você está vendo aqui é uma imagem, né, de um rio, seus meandros e a bacia hidrográfica, né? Afinal, aqui você tem um rio, que é um afluente, o rio principal, em uma superfície que se caracteriza como um ambiente natural. Do lado direito está a superfície com alto grau de transformação, né? Uma área urbana que cresceu aqui às margens desse rio, canalizando, assoreando, desmatando, ocupando, sobretudo essa área do entorno do rio, que é uma área de várzea, né? Que é naturalmente propícia a inundações. Aí a pergunta é: as imagens evidenciam alteração ao meio ambiente causada pelo processo de urbanização. Aponte duas consequências sociais ou ambientais decorrentes da transformação do espaço evidenciadas nessa paisagem. O que a gente pode destacar? O aumento do risco de enchentes devido à ocupação das margens dos rios e à impermeabilização do solo. A perda da cobertura vegetal, né? O desmatamento é inevitável para essa ocupação, o que compromete a biodiversidade e agrava processos de assoreamento do rio, em razão de uma erosão mais intensa, né? Os sedimentos acabam indo parar no leito dos rios, assoreando, diminuindo a sua profundidade e intensificando, né, essas enchentes, né, que podem acontecer. Além disso, essa expansão urbana descontrolada, ela pode gerar problemas sociais, como a ocupação irregular, né, a favelização, a precariedade habitacional em áreas de risco, né, e é o que geralmente acontece, né? A nossa urbanização ela esteve sempre muito atrelada à proximidade com os rios, seja pelo abastecimento, pela irrigação, pela navegação, né, entre outros. Quando não estamos perto dos rios, a gente está em área de encosta, né? Considerando aqui o Rio de Janeiro, por exemplo. E aí, ou a gente está na encosta que desliza em razão desse deslocamento de massa, né, da erosão, ou na área plana e baixa próxima do rio, que enche, em razão da ocupação irregular também. Tá? Ahn, Pelo contrário, Sofia, canalizar o rio ou retificar o rio tende a aumentar a velocidade da vazão, o que aumenta o risco de enchente. Porque eu vou represar esses sedimentos na foz e essa água, inevitavelmente represada, vai transbordar mais facilmente. Tá? Acontece o oposto disso, tá? O assoreamento aumenta com essa canalização e as enchentes tendem a ficar mais graves. Mas é uma boa pergunta, hein?
E a letra B. Cite uma ação que poderia minimizar os problemas decorrentes da ocupação do espaço evidenciada nessas imagens. Olha que interessante, né? A primeira delas seria fazer um planejamento urbano que permitisse, por exemplo, a preservação da mata ciliar, essas que vão ficar aqui, ó, às margens dos rios, o que ajudaria a reter a erosão, a diminuir o assoreamento e, com rios mais profundos, diminuir também a intensidade das enchentes. Tá? A criação de parques, né, nas margens dos rios, com estruturas que pudessem garantir o armazenamento de água, né, são os famosos piscinões. Já ouviram falar? Pois é necessário criar uma área, né, um parque, que sirva para que toda a água da região, né, desemboque nesse espaço de reservatório, diminuindo o risco de enchentes em áreas residenciais, por exemplo. Aqui no Rio, foi feita uma obra bem complexa, com reservatórios subterrâneos até, esses piscinões, na bacia do Rio Maracanã, em vários pontos, inclusive perto da UERJ. Quem já foi ao Maracanã, por exemplo, ou a própria UERJ, ali pelo metrô, pelo trem, quando passa ali pela passarela do metrô, vê um buracão gigante ali nessa região. Aquele ali é o último, né, dos sistemas de piscinões em que, se todos os anteriores falharem, né, ele é aberto, permite que toda a água seja drenada para aquele lugar, diminuindo as enchentes que aconteciam com graves consequências na região da Praça da Bandeira, por exemplo, onde fica a Radial Oeste. As enchentes praticamente não acontecem mais, e quando acontecem, seus danos são mínimos, em razão desse sistema que retém a água, represa a água anteriormente. Tá? Então, a instalação de sistemas, né, de parques ou piscinões também contribuiriam para isso. Políticas de habitação, né, que impeçam a ocupação dessas áreas mais frágeis, próximas às margens dos rios, por exemplo. Né? Isso gera uma conciliação entre urbanização consciente, sustentável, né, preservação ambiental, e vão diminuir consideravelmente os riscos para a população. Canalizar ou retificar rio não é medida adequada para essa transformação. Dessa vez eu botei 11 questões, mas deu tempo de fazer, viu? Mesmo começando um pouquinho atrasado, a gente está num ritmo muito bom, viu, de conteúdo. Queridos, encerramos por hoje. Espero que vocês tenham gostado, adorei. Tá? Fiquem com Deus. Ah, peraí, isso ainda não. Tem cidades esponja na China, é verdade, tá? Asfaltos que são porosos, né, que permitem essa infiltração, né, diminuindo a impermeabilização, tá? Isso é verdade, né? Muito bem lembrado. Poderia ser uma informação a se colocar. Tá? É algo muito recente, né? Mas seria possível. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana. Para quem vai fazer o Enem também, ó, muito boa prova. Sei que vocês estão nessa pegada firme aí, muitos de vocês. Semana que vem a gente continua, tá certo? Beijo a todos, uma ótima noite. Tchau, tchau.